Quando eu digo que nada é mais poderoso do que uma história, do que uma narrativa, alguém pode pensar que eu só enxergo o mundo a partir desse filtro, desse poder que as histórias têm. Mas não é verdade. O Mark Twain fala que para o martelo tudo é prego. Mas não é exatamente assim que eu penso. Mas as narrativas são muito poderosas. Elas têm uma capacidade de mobilização impressionante. Basta ver o que está acontecendo agora nos Estados Unidos e que repercute no mundo inteiro. Nós sabemos bem o motivo. É a nação mais poderosa do mundo. Ela dita comportamentos. O fato do Trump ter vencido demonstrou ao mundo uma tendência. E aí nós temos outros governos de extrema direita que apareceram na Turquia com Erdogan, Boris Johnson na Inglaterra, o próprio Brexit, o governo brasileiro, né? Também ele foi movido, foi por esses ventos que vieram da América do Norte. E isso definiu uma tendência, mas por sorte não, certamente por causa de um crescimento da consciência das pessoas, também não foi um crescimento assim tão absurdo, não. A eleição americana foi o tempo inteiro um certame muito disputado, nós não temos toda essa clarividência, esse esclarecimento possível, senão teria sido muito mais fácil do que de fato foi. Mas o fato é que o fato atropelou a narrativa. Agora, é bom lembrar que o fato não chega até nós pelo vento também. O fato chega até nós por narrativas, tudo bem. Mas, às vezes, quando o fato é tão ululante, o fato grita tanto, que não dá para escutar, não dá para não escutar a narrativa. O caso da narrativa que suplantou, que venceu a narrativa trumpista, foi um sem número de fatos. Primeiro, alguma coisa desastrada no governo, no campo ético principalmente do governo Trump, que foi desde o seu início complicado dentro da ética da coisa, né? A coisa do WhatsApp espalhando fake news definiu a derrota da Hillary Clinton por causa daqueles e-mails que estavam sendo acusados, denunciados pelo FBI. Depois descobriu-se que não tinha nada disso. Foi uma fake news que foi espalhada algo em torno de 2 semanas antes da eleição, coisa que não aconteceu agora. Por sinal, apareceu muita coisa também para comprometer o Biden, e eu não estou dizendo que em absoluto sou a favor do Biden, né? Só que o inimigo do meu inimigo em algum momento é meu amigo, e não dá para você hoje ser amigo de figuras tão execráveis, tão abjetas quanto esses líderes de extrema direita, né? Erdogan, Viktor Orbán, Boris Johnson, Trump, Bolsonaro, todos eles fazem parte de uma casta fétida que é um retrocesso para o mundo em termos de diversidade, de luta pelo meio ambiente, pela igualdade das pessoas, porque é um caldo muito nojento, que vai trazer um sem número de preconceitos e discriminações que estão aí há milhares de anos e são potencializados pelo discurso e pelo comportamento desses líderes. Basta ver o que acontece no Brasil, basta ver o que acontece na Hungria e o que de fato aconteceu nos Estados Unidos com a questão do excesso de intervenção do governo Trump em diversas na economia mundial, nessa guerra com a China, o abuso de poder que acabou trazendo o impeachment na Câmara do Trump, né? Foi abuso de poder nessa questão com a Ucrânia, com a Rússia, na interferência nas eleições, e que acabou, ele só não foi impeachment de uma forma completa porque o Senado era majoritariamente republicano, e aí segurou a onda dele. Foi o tapetão que salvou o Trump, e é o mesmo tapetão que ele espera que o salve nessas eleições atuais. Ele quer que o governo dele seja uma espécie de Fluminense salvo pela CBF,
E ele não vai para a série B nem C, porque vai ter alguém ali que vai interferir, algumas pessoas que inclusive ele colocou no Supremo Tribunal americano. Mas os Estados Unidos, mesmo com essa confusão de eleições, mesmo eles trazendo uma métrica, um comportamento, uma prática secular muito antiga, meio desorganizada, meio estabanada, meio elitista, que é a coisa da eleição americana, e deveria, esses grandes defensores da democracia deveriam acabar com isso e fazer uma eleição muito mais simples, muito mais honesta, muito mais moderna, que é simples. A maioria simples define, é o poder popular e não desses delegados, mas isso é problema deles. Nós já temos problemas demais no Brasil, não vamos trazer mais problemas para nós. Nós já importamos coisa demais dos Estados Unidos, não precisamos importar também os problemas deles. Já temos muitos problemas. Então, o fato é que, tudo bem, ele vai para o tapetão para tentar salvar o seu governo, ou quem sabe a sua pele, ou quem sabe ser preso, porque alguns fatos gritaram acima das narrativas do Donald Trump. Essa coisa do abuso do poder, né, da ética no seu governo, a guerra com a China, essa coisa do negacionismo meio terraplanista, do vírus chinês fabricado não sei aonde. Esse negacionismo gerou a morte de acima de 250 mil pessoas, e aumentando, porque não parou, não acabou nada, só aumenta. E esse fato gritou muito alto nos ouvidos das pessoas. Quem sabe fazer conta, quem perdeu alguém, quem viu que a atitude que ele teve, negando o tempo inteiro, subestimando o vírus, é fácil fazer conta nessa hora, mesmo que o governo americano tenha de fato proporcionado pleno emprego para os americanos. É um caso praticamente de pleno emprego. Imagine um sujeito em pleno emprego perder a eleição. É algo realmente de se chamar atenção. É uma mudança de referencial, de comportamento. É uma mudança de consciência. Não basta você entregar, é como você entrega. Se você é ético ao fazê-lo, não obrigatoriamente um povo inteiro precisa ser tão pragmático e fechar os olhos a todas as outras barbaridades que acontecem. O caso George Floyd também foi um caso que muito trouxe essa consciência sobre quem é Donald Trump, ou sobre que tipo de valor ele se baseia, o valor ou contra-valor, na verdade. Essa coisa dessas conspirações, dessas teorias das conspirações que existem no governo Trump, que ele seria o salvador de um movimento globalista, bancado por banqueiros, imagina, por banqueiros comunistas que querem fazer o mundo comunista e que comem criancinhas, misturando canibalismo, misticismo, satanismo. Tem gente que acredita nisso mesmo, é uma espécie de terraplanista, de criacionista, de antivacinista, que está cheio por aí, e que é um povo maluco, que deveria ter ficado na Idade Média, e não é na alta Idade Média não, é na baixa Idade Média, algo em torno de 600, 700, 800 depois de Cristo, porque ali pelos 1400 já não cabia mais quem pensasse assim. Mas tem gente hoje que pensa assim, que acredita nessas narrativas. É o que eu volto a dizer. As narrativas, elas vão fabricar comportamentos, pensamentos, culturas, hábitos, vão de fato fazer o desenho da nossa civilização. Nós acreditamos no que acreditamos porque acreditamos em narrativas, em histórias, e nos comportamos de acordo com aquilo que acreditamos. Então, não é um detalhe. As narrativas, elas não só depõem líderes e colocam líderes no poder, elas definem cada escolha, cada adesão, cada crença, cada mínimo ato meu enquanto ser humano. Então, é muito bom que a gente observe o que está acontecendo, e a minha leitura é muito simples, é que às vezes os fatos gritam tão alto que superam narrativas, mesmo narrativas muito patrocinadas. É isso aí.